Olá, tenistas, uma vez mais, estamos aqui com o nosso padrinho, aqui o boss da máfia aqui das raquetes e, portanto, o gangue das bolas. Enfim, como vocês quiserem, os especialistas da terra batida, os especialistas do piso rápido, os especialistas da relva também. A verdade é que hoje só estamos aqui dois membros, estou eu, Cláudio Fonseca, e está aqui o Zé Maria. Obrigado, Zé, por estares aqui também. E obrigado, então, ao nosso padrinho, o Pedro Coelho, narrador no Eurosport. E também jornalista. Obrigado por estares aqui. Como é que foi o teu Natal? Obrigado mais uma vez por me convidarem. Dá para ser padrinho. Não é obrigatório que eu esteja sempre presente, como vocês sabem. Por isso agradeço mais o convite. Estou sempre disponível. O meu Natal foi ótimo. Espero que o vosso também. E quem nos esteja a ouvir também. E foi o Natal também passado com bastante otimismo em relação à próxima época tenística, não é? Fomos ouvindo notícias aqui e ali, mas parece que, apesar das condicionantes, acho que vamos ter um 2021 mais perto do normal. Sim, é sobretudo isso. Certamente recordaste-te, Pedro, de quando nós gravámos o primeiro episódio desta temporada, não é? no ITF, e que perspectivávamos toda uma época de 2020 romantizada, não é? Portanto, aquele cheiro a Paris, não é? Com as flores. Tínhamos, naquela altura, apenas a ameaça de umas... Enfim, andávamos, os amantes do ténis já davam em pânico por causa de umas nuvens, por causa dos incêndios na Austrália. Portanto, esse estava a ser o pior problema de todos os tempos. Veio a pandemia e, portanto, Paris houve em setembro, outubro. Não houve Wimbledon. Tivemos o Open da Austrália, apesar de tudo, e tivemos também o US Open a terminar e as ATP Finals também, mas não tivemos Millennium Steel Open, por exemplo. Realmente não foi o ano que... E nem tivemos Jogos Olímpicos, que o Guilherme tanto estava à espera para ver Roger Federer a ganhar os Jogos Olímpicos. Eu acho que nesse aspecto até foi bom, porque o Federer, como se viu, acabou por estar a época toda de molho, ainda está a recuperar e penso que ainda vai demorar mais algum tempo, portanto acho que se há alguém beneficiado com este mau ano, se assim se pode dizer, se terá sido o Roger Federer. Mas em termos desportivos, obviamente que ele também gostaria que isto tivesse sido um ano normal, por causa que os adeptos gostam de ténis e gostariam de ter visto mais ténis e acima de tudo ter visto ténis nos momentos que estavam previstos para se ver bom ténis. Vamos ver se isto houve apenas aqui um interregno. Obviamente que houve torneios e torneios importantes, mas acho que em relação aos Jogos Olímpicos vamos esperar mais um ano, vamos ver como é que irão estar. Obviamente foi um ano que não se antevia assim tão difícil, mas realmente há coisas que estão fora do nosso controle e realmente esta pandemia tornou-se realmente muito perigosa e foi necessário fechar portas em muitos sítios. Mesmo assim, acho que aquilo que os circuitos de ténis fizeram, nomeadamente o ATP e a WTA, acho que foi um trabalho fantástico. Acho que terem conseguido viabilizar muitos torneios, acho que foi um trabalho fantástico. E depois, claro, também o US Open, o Roland Garros, apesar de ter sido um bocado como um elefante numa loja de porcelanas, que achou que íamos mudar de data e os outros que viessem atrás, quem quisesse vinha ou não, mas a verdade é que eles têm muito peso e acabaram por conseguir organizar mais um torneio do Grand Slam. Acho que também foi importante, não idealmente, obviamente, mais uma vez convém repetir, mas acho que foi melhor do que nada, como já dissemos aqui já no outro dia. Muito bem. E tivemos aquela expressão da fake bubble, não é? Sim. Mas é curioso ver que acho que não houve ninguém que tivesse contra, não é? Quer dizer, não eram condições ideais para se jogar. Sobretudo Djokovic, não é? Sim, mas todos aceitaram, todos perceberam que era o que era possível. E eu não diria que sobretudo o Djokovic, mas o Djokovic é aquele que quando fala realmente tem outro peso também, quando fala. Sim, mas tem importância. Houve muita gente que concordava com ele, atenção. Sim, mas pronto, mas ele foi quem, vamos lá dizer, tomou assim uma postura um tanto negacionista da coisa, por assim dizer, se quisermos pôr deste lado, sem fazer qualquer tipo de juízo de valor, mas acho que foi quem sempre disse vamos fazer isto ponto final. Ele próprio acabou por ficar infectado também com o coronavírus. Mas aquilo que eu retenho são as declarações do Djokovic e que queria já a vacina e tudo mais, e queria jogar ténis e queria ganhar torneios.
Sim, aí acho que também temos que separar um bocadinho. Não é fácil separar. Eu gosto de separar entre a parte pessoal e a parte desportiva, digamos assim. E realmente ele tem uns pensamentos e uma maneira de pensar bastante, diria, sui generis. E há que respeitar isso, não é? Mas acho que em termos desportivos ele acabou por colaborar e por fazer também tudo o que estava ao seu alcance para que as coisas acontecessem dentro do mais normal possível, não é? Acho que não, acabou por não ser, digamos assim, dizendo isto de outra maneira, não foi uma força de bloqueio, não é? Como se costuma dizer. Sim. Não utilizando a expressão. Sim, acabou por muitas vezes aparecer como voz da discórdia, até em alguns planos daquilo que eram, sobretudo até se calhar Roland Garros, aquilo que eu me lembro daquilo que era a bolha e a vontade dele de ficar na casa dele e não se deslocar, não estar sediado no hotel que pertencia à organização, não é? Que a organização estipulou. E por isso acaba por ser um bocadinho a voz da discórdia, como disseste, Pedro, que acaba por ser uma voz pesada, com peso e com influência junto dos tenistas, por isso acabou mais por ser isso. Convém não esquecer que ele também ainda estava como presidente do Conselho de Jogadores, portanto ele tinha que falar realmente também em nome dos jogadores, e havia muitos que concordavam com ele, nem todos, obviamente. E houve outros que também concordaram e se calhar nunca só ouviu falar, mas houve muitos jogadores também que, por exemplo, nos Estados Unidos também conseguiram ficar em residências particulares em vez de ir para hotéis. Pronto, mas aí também já era quem, não era para todos, era só também para quem podia, que tinha possibilidade de o fazer, porque era uma opção bastante cara. Mas houve muitos que nem sequer se chegou a falar dos seus nomes, mas que também fizeram ali fincapé e conseguiram levar a sua avante, mas lá está, mas também não foram forças de bloqueio, não violaram, que saiba, quaisquer das medidas impostas pela organização. Houve outros jogadores que tiveram mais queixas, nomeadamente o Benoît Paire e toda aquela pequena comunidade francesa que privaram bastante entre eles e depois tiveram ali que sofreram poucas consequências das medidas e do protocolo um pouco rígido das autoridades norte-americanas. Exato. A expressão é dele, a fake bubble. Foi ele quem fez assim quem apelidou. Bom, vamos começar pelo princípio. Vamos ver o que é que... Vamos fazer assim um bocadinho um périplo por ordem de calendário, se calhar. Open Austrália. Surpresa para alguém? Zé, fala tu. Já falei muito. Tu que ganhaste, não é? Ganhaste o tubo de bolas. Exatamente. Acertei no vencedor do Australian Open. É verdade, foi um Australian Open, já é difícil relembrar-nos daquilo que foi no ano cheio de peripécias e de tudo mais. É difícil lembrar-nos que mais um Australian Open. E pronto, acabou por ganhar Djokovic, era o jogador que chegava na altura como mais favorito, não foi uma enorme surpresa, e se calhar a maior surpresa foi o Dominic Thiem na final, e acaba por disputá-la e bem, e acaba por obrigar o Djokovic a vencer em 5 sets, e depois, mas essa foi, se calhar a maior surpresa foi o Dominic Thiem ter chegado lá. Se permitem, queria só recuar ainda uma semana em relação ao Australian Open e falar da ATP Cup, que foi a primeira edição. Sim, em foi formato uma diferente. prova nova, substituiu um pouco a Hopman Cup, substituiu um pouco também ali alguns torneios que se realizavam, e que foi um sucesso, acabou por ser um sucesso. Reuniu muitos dos grandes jogadores, muitos deles nunca jogavam Hopman Cup ou raramente até jogavam torneios oficiais. Claro que este também não era. Este chegou a ponto, acho que também pontuou para o ranking, mas embora não com a mesma importância de outros torneios. Mas de qualquer maneira conseguiu reunir os melhores jogadores de muitas seleções e acabou por ser um enorme espetáculo. E todos eles também gostaram, porque também tiveram a oportunidade de jogar entre si, portanto, a um bom nível e jogar várias vezes, que é aquilo que toda a gente quer no início de cada ano, porque há sempre muito pouco tempo antes do Open da Austrália. E de tal maneira teve força, resvaziou um pouco também a estreia uns meses antes do novo formato da Taça Davis, e isso vai ser sempre aqui uma coisa, enquanto as duas competições existirem, vai haver sempre esta comparação. Mas ganhou tanta força que também este ano, em 2021, apesar das condicionantes, vai haver uma segunda edição do ATP Cup, embora os moldes um bocadinho mais pequenos por causa das condicionantes logísticas, mas porque vai ser a realizar já em Melbourne. Mas ganham força e os jogadores todos estão
ficaram contentes, gostaram e deram todo o seu apoio, principalmente os principais, os melhores jogadores do top. Em relação ao Open, realmente não houve surpresas em termos de vencedores, mas para o time, como se viu, foi muito importante essa primeira final na Austrália, num piso rápido, porque quase que já estava a ser apelidado do segundo melhor jogador terra batida, logo a seguir ao Nadal, mas revelou-se um jogador muito mais completo, como já se tinha visto noutros torneios mais pequenos, mas num torneio de Grand Slam é sempre a prova dos 9, e acabou por ser um pouco um bom augúrio para o que iria acontecer depois, já mais para o final do ano, nos Estados Unidos. Muito bem, acho que sim, foi uma surpresa termos visto o Dominic Thiem. Acho que este foi um ano de Thiem. Acho que podemos, genericamente, já estamos a avançar aqui obviamente no calendário, mas acho que de forma geral podemos concordar que Dominic Thiem foi quem se destacou mais, ou quem este ano mais pescou o olho, porque vence um torneio, consegue chegar à final também do primeiro Grand Slam da temporada, e daquela que é a nova geração, finalmente foi aquele que se conseguiu afirmar. Se calhar foi aquele que esteve sempre um bocadinho de furos acima, e já vínhamos com esta ideia de que possivelmente será ele, até porque pronto, as próprias finais perdidas em Roland Garros falam por si, né? Portanto já havia esse barómetro, esse indicador, e assim o é. Depois de Open da Austrália, somos então confrontados com o coronavírus. E... Posso só dar uma palavrinha também em relação às senhoras? Estamos sempre a falar dos homens, mas... Sim, força. O Open da Austrália é um torneio também importante no ténis feminino, e a vitória da Sofia Kenin foi realmente também uma boa notícia. Confirmou o facto de haver muito equilíbrio no circuito feminino, portanto, que são cada vez mais difícil prever quem vai ganhar um torneio de Grand Slam no setor feminino hoje em dia. E foi bom ver mais uma jogadora jovem a aparecer e a mostrar que sabe ganhar torneios de Grand Slam. Ainda por cima, uma jogadora que poucos colocavam no lote de favoritas, mesmo que fosse no lote de favoritas alargado. Acho que nunca não me lembro de ver o nome da Sofia Kenin entre as candidatas. Mas o WTA propício isso, não é? Propicia que apareça, que os outsiders possam ganhar, não é? Acaba por ser o ranking mais instável, por assim dizer. Sim, e por outro lado, acaba por não haver tanta diferença entre jogar um grande slam ou jogar um outro torneio, no sentido em que continua-se a jogar a melhor de 3 sets. Né? Nos homens ainda há essa pequena diferença, porque há aí um patamar que tem que ser atingido por alguns jogadores para jogar a um bom nível. Há melhor de 5 sets, é sempre um bocadinho mais difícil, é sempre mais exigente. E beneficia os favoritos, não é? É mais difícil para um outsider vencer os 3 sets que necessita para passar a próxima ronda. E mesmo que consiga ganhar, depois ganhar mais outra e mais outra e mais outra. Porque os mais experientes são sempre... acabam por sempre ter um maior favoritismo nesse aspecto. Aliás, viu-se que o time nesse aspecto já tinha passado esse patamar, já tinha chegado a finais, já estava preparado fisicamente e mentalmente para jogar durante tanto tempo a um bom nível, à melhor de 5 sets. E acho que isso foi também que permitiu chegar à final e chegar tão longe. Estava então a dizer que somos então confrontados com a pandemia, somos obrigados a recolher, vemos também quase em formato dominó os torneios a serem cancelados, outros a serem adiados, e enfim, o nosso próprio podcast também ficou assim um bocado refém, um bocado sem conteúdo do que é que se havia fazer, porque lá está, não tínhamos atualidade para comentar, não tínhamos praticamente nada para fazer. O Eurosport ia passando finais de anos anteriores e, portanto, ainda procurar animar assim um bocadinho a malta com imagens do passado, mas ainda assim nós, aqui no podcast Troca de Bolas, procurámos não parar conteúdo e, portanto, também fomos ao baú das memórias e fomos fazendo daqui uma série de episódios, como o jogador perfeito, como a geração dos anos 70, por exemplo. Portanto, fizemos assim também um bocado um roteiro histórico por aquilo que foi modalidade, não é? Portanto, também na perspectiva que começássemos a ter algo mais. Mais próximo do verão foi quando começámos a ter o regresso de algumas competições e começámos a ter os Masters 1000. Portanto, como foi uma coisa que começou-se a centralizar mais nos Estados Unidos da América e, portanto, ficámos por lá
exceção feita ao Roland Garros, que voltámos para a Europa, mas de resto ficámos para sempre nos Estados Unidos da América. Sim, acabou por ser um pouco também a vontade dos organizadores tentar não dispersar muito em termos geográficos e em termos de logística, e o facto do Open dos Estados Unidos ter feito também uma enorme força e ter tido a autorização para ser realizado, acabou por permitir que se ali em Nova Iorque se criasse a tal bubble, a tal bolha, e isso também permitiu que ainda se fizesse um torneio Masters 1000, que era o de Cincinnati, mas que mudou-se para ali. Mas foi o regresso possível. Claro que a WTA teve ainda algum outro torneio ainda nos Estados Unidos também, mas nas semanas antes. Mas nós dizemos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também é um país enorme, portanto há ali também zonas que estavam mais vulneráveis ou não. As autoridades, nunca percebi muito bem também, mas as autoridades sanitárias de cada estado também tinham assim alguma autonomia. Acabou por ser um bocado estranho que Nova Iorque continua a ser uma das cidades mais afetadas pelo vírus, acabou por ser ali o centro nevrálgico do regresso do ténis, primeiro com o Masters 1000, depois com o Open. Mas, acima de tudo, também houve bastante tempo a preparar isso, é preciso que se diga, desde, não diria logo desde março, mas desde abril, maio, que se começou logo a falar como é que o circuito iria regressar e conseguir preparar-se ali realmente as condições para que isso acontecesse tudo em segurança, que foi o que acabou por acontecer. Houve ali um caso ou outro pontual, mas quer dizer, tendo em conta a quantidade de jogadores e de dezenas e dezenas de pessoas que participaram numa organização daquele tamanho, acho que foi notável. Acho que foi uma boa organização e foi muito bom para os adeptos do ténis. Temos a possibilidade de ver ali mais um grande torneio, todos acompanhamos pela televisão. É pena ver aqueles cortes vazios nas bancadas, especialmente aquele Arthur Ashe Stadium, imponente Arthur Ashe Stadium vazio, mas também acabou por ser um teste interessante aos jogadores, porque, como aliás já se falou bastante isso nas semanas anteriores, havia sempre essa questão de saber que os jogadores que iam se adaptar a essas circunstâncias, nem sempre é fácil. Se habituar a jogar, para alguns, obviamente, claro que os jogadores fora do top 100 estão habituados a jogar em cortes com muito pouco público, mas para os outros que já estão habituados a grandes palcos e com muita gente, e muitos deles já sabem alimentar-se da energia do público, às vezes até energia favorável, outras vezes energia desfavorável, como podemos lembrar do caso do Daniil Medvedev no ano anterior, mas este ano foi sem público para todos e foi um pouco diferente, mas foi um teste também para eles saber como é que se iriam adaptar. Sim, foi um teste a todos os níveis. Por acaso falas nisso do Medvedev beber muito da energia que recebe do público, e se calhar não é de estranhar, ou essa situação levou a que ele nem tivesse um grande ano, acaba por ter um grande final de ano, mas um ano de 2020 um bocadinho atípico também para ele, perante aquilo que eram as exibições que ele apresentou em 2019 e o nível que apresentou em 2019, sobretudo no final. Realmente chega aqui a 2020 e se calhar também é um dos meus destaques negativos, a primeira fase da época dele, de Daniil Medvedev, e poderá ter a ver com essa necessidade de público e necessidade de galvanização do próprio jogador russo. Sim, eu recordo também que houve outro jogador parecido, com uma trajetória parecida, tanto em 2019 como em 2020, que foi Matteo Berrettini. Também, mas a verdade é que é difícil manterem-se lá em cima. Qualquer deles fez um bom final de ano em 2019, mas depois manter as expectativas é difícil, e eles acabaram por acusar um pouco isso. Mesmo assim, acho que o Medvedev não diria que tivesse tido uma época negativa. O facto é que fixou-se no top 10 e... Claro, e ganhou as ATP Finals e o Masters 1000 de Paris, no sentido de que teve uma época muito apagada até chegar este último mês, digamos assim, de 2020. E também, tendo em conta todas as condicionantes, a paragem de 3, 4 meses, enfim, era difícil exigir mais aos jogadores. Obviamente, estamos aqui para analisar a época, o que aconteceu, mas eu não consigo ser tão crítico daqueles que a quem a época não correu assim tão bem.
Sim, porque esta época é totalmente atípica. Tivemos as transições doidas de terra para piso rápido para terra. Portanto, não tivemos relva pelo meio. Portanto, o relógio biológico, por assim dizer, dos próprios tenistas ficou assim um tanto alterado, e obviamente que as preparações físicas que tu vais fazendo é totalmente diferente. Como vimos no caso de Rafael Nadal, que falhou a todos, aliás, ele não quis ir para os Estados Unidos da América, não é? Portanto, falhou a todos para poder estar focado em exclusividade em Roland Garros, e deu resultado, não é? Para mais uma vitória. E, portanto, também tivemos este jogo tático de calendário por parte dos tenistas. Enfim, uns quiseram ir a todos, como é o caso de Djokovic, outros que foram mais ponderados, por assim dizer. Não estou aqui, obviamente, a julgar, nem a dizer que acho bem ou acho mal. É simplesmente constatar os factos e ler também o que eles próprios disseram, e acho que foi um ano muito rico a nível de declarações. Assim, o corte central passou a ser os tabloides, não é? Ou os jornais que iam publicando. As redes sociais. Sim. E não tanto o hardcore ou o clay ou o grass. Geralmente os jogadores falam através das suas raquetes, mas este ano tiveram que falar de outra maneira, porque houve muito tempo em que tiveram parados. Mas acho que sim, acho que concordo contigo. Realmente não houve mais possibilidades para que se exprimissem. Uma época como a que foi é sempre difícil para qualquer jogador, porque às vezes mesmo um jogador, imaginemos que ia ao Wimbledon, corria-lhe mal, mas ele depois, se calhar, num torneio ou outro, 250, 500, podia recuperar a confiança. Este ano não houve tempo para haver tantos e baixos, porque houve muito pouco tempo de competição, poucas semanas. E houve ali muito pouco tempo para os jogadores se adaptarem e saírem de situações ou de fases um bocadinho menos boas para um patamar acima. Não houve muito tempo para isso, alguns conseguiram, outros não, mas lá está, também há muito equilíbrio também no ténis e não houve muitas condições para que isso acontecesse. Falaste há pouco do Djokovic. O Djokovic realmente, o para os Estados Unidos correu-lhe mal, teve aquela situação em que foi desqualificado. Por um lado, até achei na altura que ia ter mais tempo para depois jogar em terra, preparar-se para a terra batida de Paris, mas as condições em que ele abandona Nova Iorque também não são as ideais para preparar-se mentalmente para mais um torneio de Grande Slam com aquela exigência. Ao contrário, Nadal preferiu apostar tudo em terra batida e não me surpreende, acho que todos os anos vai fazer isso, cada vez está mais velho, cada vez vai se proteger mais. Acontece um pouco também com o Federer em relação ao Wimbledon. Ele quer chegar ao Wimbledon nas suas melhores condições, porque ele sabe que é aí que tem mais e pode-se ganhar torneios de Grande Slam, ou mais um, pelo menos, torneio de Grande Slam. Portanto, não me surpreendeu. Houve realmente pouco tempo entre esse tipo de pisos, a mudança de pisos. Foi pena ver dois torneios de Grande Slam tão próximos uns dos outros em condições tão diferentes. Foi um ano totalmente atípico, não é? Portanto, isto, enfim, foi o que nós conseguimos fazer, foi aquilo que foi possível também de vermos, e acho que é esperar no próximo ano, sendo que já temos informações de que Indian Wells vai ser cancelado. Vai ser realojado, eu estive a ler melhor e vai ser realocado, pelo menos, ou melhor, não é apresentado no calendário. Eu tenho aqui o calendário ao lado, não é apresentado no calendário até terra batida, ou seja, tem o calendário até Miami Open e Indian Wells não consta do calendário, mas fala-se da possibilidade de ser realocado mais pelo fim do ano. Sim, está cancelado para aquela data. Exatamente. Miami, pelos vistos, parece que ainda há hipótese de se realizar, vamos ver. De qualquer maneira... As datas apresentadas hoje pelo ATP, eu tenho aqui, são de 22 de março a 4 de abril o Miami Open, por isso, à partida... Sim. Eu digo isto não é pelo ATP, lá está, temos que ver como é que a pandemia evolui e quais são as medidas, quais vão ser as medidas das autoridades norte-americanas. Não esquecemos que vai haver uma mudança da administração norte-americana, é possível que também haja outras diretrizes, não é? Vindas lá de cima da Casa Branca e, portanto, não sei, isto é meramente especulação, mas quem sabe se não vai haver medidas mais drásticas e isso pode influenciar toda a realização desses torneios, especialmente nos Estados Unidos, continua a ser um continente bastante afetado. Mas
acho que temos pelo menos um bom início de ano, pelo menos dentro daquilo que é possível. Vamos ter um Open na Austrália, vai ser em fevereiro. Acho que ninguém vai dar muita importância ao facto de se realizar 3 semanas mais tarde. Poderia haver o risco de já haver alguma chuva ou não, mas aquele complexo australiano tem 3 cortes cobertos, aliás 3 estádios cobertos, digamos assim, porque tem umas excelentes condições. Portanto, acho que não estamos salvaguardados para o início da época. Agora é esperar para ver como é que isto tudo vai evoluir. Sim, a nível da pandemia, pronto, estamos a receber também informações de que já existem mais 2 novas estripes, não é? Portanto, uma com mutação no próprio Reino Unido e outra que também foi detectada no Reino Unido, mas com mutações na África do Sul e que supostamente ainda é pior, ainda mais gravosa do que essa mutação ocorrida no Reino Unido. E isto sendo aqui no Reino Unido, acaba por ter um outro papel, ou uma outra força, porque para já o Reino Unido, obviamente, que é um sítio, é uma placa giratória de pessoas diariamente, milhões de pessoas passam todos os dias pelo Reino Unido. Neste contexto já não serão tantos, como é óbvio, mas é também no Reino Unido que temos Wimbledon, um dos Grand Slam, que simplesmente não foi realizado o ano passado, vamos ver se eles vão fazer este ano. E pronto, isto muda tudo, porque uma coisa é acontecer na África do Sul e não ter grande impacto, no sentido de não haver lá nenhum grande torneio ou não haver lá um grande tenista, excetuando aqui o Kevin Anderson. Enfim, acaba por mudar um pouco aqui as coisas e vamos ver como é que tudo isto também se vai adaptando e como é que todos nós vamos reagindo a esta pandemia. E isto agora a vacina, vamos ver se a vacina é efetivamente eficaz, nos aí de esperar que seja desta que funcione e que também esta vacina funcione com estas 2 novas estripes, que também já está a ser alguns pontos de interrogação que as farmacêuticas já vieram dizer que não haverá à partida problema nenhum. Não sei, tenho sempre receio. Essa para mim será a grande questão. Porque uma mutação é uma mutação, não é? Portanto, há alterações e, portanto, já não é a mesma coisa, já não é a mesma massa que nós estamos aqui a trabalhar. Portanto, vamos ter que guardar, esperar para ver o que é que se vai fazer, o que é que não se vai fazer quanto a isto. Pedro, perguntava-te em relação ao nosso querido Millennium Steel Open. Ora bem, as últimas notícias que eu posso transmitir, que já foram até, acho que, tornadas públicas pelo diretor do torneio João Zilhão, é que vai haver sempre torneio. O torneio está garantido, vai ser realizado. Agora, ainda não se sabe bem quais são os moldes em que irá ser organizado, principalmente em termos do público, da afluência do público. Não se sabe mesmo se é possível termos público e se for possível também se podemos ter as bancadas cheias ou se irão estar limitadas a um certo número máximo de espectadores por dia. Mas mesmo no caso extremo de não haver público, haverá sempre o torneio e poderá ser acompanhado pela televisão. É uma boa notícia, tendo em conta o que se passou este ano, em que não houve, mas claro que, mais uma vez, não é as condições ideais, mas será pelo menos o regresso do bom ténis ao nosso país. Já se começaram algumas políticas de negociação com os tenistas? Nada? Como é que isso está? Não, isto também é tudo uma incógnita para toda a gente, não é? Mesmo para os próprios patrocinadores que dizem, ok, eu vou dar dinheiro, mas o que é que eu vou ter realmente em retorno, não é? Porque isto é totalmente diferente de teres campanhas de ativação de marcas no local e outra coisa é teres uma campanha de ativação de marcas pela televisão, porque apesar de tu conseguires ler lá Millennium Steel Open e leres Morganheira, por exemplo, ou o Hotel Miragem e algumas pancartas que lá estão, pronto, só para dar assim alguns exemplos de Mel, a Peugeot, que são aqueles que se veem mais, até que ponto é que as marcas acham que isso vai ter impacto para elas, não é? Portanto, também incógnito para toda a gente, para vocês que estão a organizar, para os tenistas que não sabem se vão ou se não vão, e depois, obviamente, para quem também patrocina tudo isto. Porque no meio disto tudo, estamos a falar de um desporto, mas estamos a falar de um desporto que é um negócio. Sim, e este tipo de eventos sem patrocinadores também é impossível, portanto... está-se a trabalhar em vários cenários e dentro desses cenários, obviamente, que estamos a ver o que é possível ou não fazer. Tu falaste bem de algumas marcas, de alguns patrocinadores que só lhes interessa estar lá se houver público, por exemplo, porque precisam mesmo daquele contacto. Há outras que têm outro impacto e
Basta ser um evento televisivo, já conseguem rentabilizar o seu investimento. E acho que essa parte do público será mais importante até do que se vier jogador A ou B, sinceramente. Porque o jogador A ou B, se for um grande jogador, um grande nome, é sempre importante, mas também é importante para atrair bilheteira, não é? Portanto, para atrair o público. Se não vai haver público, obviamente vamos ter também, o torneio vai sempre ter bons jogadores, mas já não é assim talvez tão importante para... Não pesa tanto, pelo menos em termos do orçamento do torneio. Mas, obviamente que eu não sei, porque não estou por dentro, que essas conversas com jogadores e com empresários é feitas apenas pelo João Zilhão, pelo diretor do torneio, mas sei que há contactos, e os contactos são permanentes. Há empresários que também trabalham com vários jogadores e já tiveram aqui jogadores no Estoril, gostaram, portanto, estão sempre em contacto, há sempre um contacto com muitos jogadores e muitos empresários, contacto permanente. Portanto, agora vamos ver também, o que é que muitos jogadores também estão ainda um bocado na expectativa do que é que vai acontecer, como é que vai ser o calendário, como é que não vai ser, o que é que se vai jogar antes, o que é que se vai jogar depois, e tudo isto influi na sua programação. Não é só uma questão de dinheiro, não é só chegarmos à frente e pormos o cheque e ele vem, não é bem assim. Vamos ver, vamos ter que esperar um pouco mais, mas acho que enquanto não se tiver muita certeza realmente quanto há a possibilidade de ter público, ou quanto público, acho que vai ser difícil também se adiantar muito em relação a nomes de jogadores. Por esta questão toda estou a falar em nome pessoal, não estou a falar aqui em nome do torneio, porque realmente não sei desses, não sei se, quem sabe, se não há já algum jogador um ou outro já contratado, não sei, sinceramente não sei, mas não faz sentido também estarmos, mesmo que houvesse, que eu diga que também não faz sentido estar já a adiantar. Sim, porque lá está, isto, imagina que o Masters 1000 de Madrid não se realiza porque a Espanha está numa situação completamente diferente da de Portugal, não é? Os casos estão descontrolados, quase em género. Aquilo que haverão muitos jogadores que queiram privilegiar e queiram vir ao Millennium Steel Open, apesar de ser um ATP 250, e preferem, eu acho que não estou a fazer confusão com datas, porque Madrid é primeiro do que Roma, ou é Roma que é primeiro que Madrid? Não, Madrid é primeiro. Madrid é primeiro do que Roma, pronto, imaginemos que alguém quer preparar-se para Roma, porque em Itália já é possível e já está a situação mais controlada, certamente quererão vir para um ATP 250 para se preparar, sempre é preferível preparar em situação de torneio do que em situação de treino, não é? Porque isto foi uma das coisas que nós vimos com a pandemia, que foi, apesar de os tenistas estarem sempre em situação de treino, apesar de estarem sempre a fazer trabalhos, vimos que aqueles que iam para torneio estavam mais bem preparados do que outros que estavam exclusivamente em torneio com amigos, em treinos com amigos e com o treinador. Sim, sem dúvida. É importante. Os jogadores têm sempre esta dicotomia, digamos assim, não gosto muito de usar palavras caras, mas não me apareceu aqui outra. Mas que é, por um lado, têm que competir, por outro lado, não querem competir muito. Ou seja, não podem exagerar. E nós aqui, o Estoril Open teve sempre aqui também junto a Madrid, junto a Barcelona, e há jogadores que não gostam de jogar 3 semanas ou 4 semanas consecutivas. Se tiverem que jogar um Masters, nós estamos ali também entre Masters 1000, que são os torneios que eles todos querem jogar, e depois geralmente escolhem mais um ou outro, ou Barcelona ou Estoril, e é difícil. Se houver aqui alguma alteração em termos de datas, isto baralha tudo um pouco estas contas que nós estamos a fazer, não é? Pois, isto é um bocadinho cedo. Agora estamos a saber as divulgações oficiais das datas para a primeira fase, não é? para o primeiro quarto da época. Ainda é um bocadinho cedo para fazer estas previsões. Fala-se do alongamento do calendário, por exemplo, do Madrid Open, que ia passar a ser 2 semanas. Também já não lembro em que ponto é que está essa situação, mas estas datas podem mudar tudo. Isto que toda esta conversa pode ser diferente se as datas forem diferentes, não é? Eu penso que essa questão das 2 semanas era para separar o torneio masculino com o feminino, acho eu, para ficarem os dois um seguido do outro. Penso eu, pois, eu também já não me recordo qual é que era o objetivo. Falar nisso. Neste momento fico mais à espera de certezas, ter certeza, claro, para estar aqui, porque os cenários são muitos, são inventados. Há pouco também falaste de Indian Wells, quem sabe se Indian Wells não passa para abril, para olhar isto tudo, se calhar, porque
às vezes podem pôr essa questão, ou podem pôr, digo abril, no princípio de abril, ainda antes, quando aqui começa a época terra batida na Europa, se calhar os americanos, que também nunca são grandes fãs da terra batida, se calhar preferem ficar mais uma semana ou duas e jogarem, por exemplo, Indian Wells, quem sabe? Portanto, tudo é possível. Certo é que estas mudanças de calendário, às vezes de alterações, por um lado é bom porque o torneio continua a realizar-se, mas por outro depois vem baralhar um bocado as programações dos jogadores e dos próprios torneios, que também, muitas vezes também jogam com isso, jogam com o facto dos jogadores já estarem na Europa ou não, enfim, isso também influi tudo. Muito bem, se calhar agora passamos para a parte para também irmos finalizando este episódio, partes positivas e partes negativas deste ano. Acho que poderemos passar também um pouco essa revista. O Guilherme, apesar de não poder estar aqui, não deixou de fazer o seu trabalho de casa e enviar mensagem também com aquilo que ele faz, os destaques positivos e negativos. Então o positivo deles, ele marca aí 4, exatamente, em que, primeiro ponto, o Rublev ganhar 5 torneios, jogador que mais ganhou na época. Time ter ganho o seu primeiro Grand Slam. Afirmação de jovens jogadores, sobretudo Yannick Sinner e Casper Ruud. Grande nível de Djokovic e Nadal, mais uma vez. Não sei se querem comentar. Sim. Assino por baixo. Exato. Assino por baixo. Não... Deixa-me só dizer que realmente... Não, eu acho que para mim a vitória do time foi desses acontecimentos mais marcante. Que já se esperava que aparecesse um jogador da nova geração, embora o time não seja muito novo, mas é em relação ao trio da frente, ao quarteto, se quisermos incluir o Murray, mas é um jogador de outra geração e acho que foi bom. O próprio Zverev ter ido à final também mostrou que está perto, não é? Mais uma vez, embora continuo a achar que seja um jogador muito irregular, eu nunca iria apostar todas as minhas fichas no Zverev, mas o que é facto é que fez um bom US Open e esteve numa final e esteve perto e, portanto, acho que também, lá está, queria boas expectativas para 2021 e acho que também acaba por abrir um pouco ali o caminho a outros jovens que olham para eles e vêm para aí. Se eles conseguem, nós também conseguimos, não estamos assim tão distantes e isso é que é sempre interessante no ténis e nestas novas gerações. Claro, desculpa lá, não é isso. Era dizer que o Zverev não esteve perto de ganhar, esteve pertíssimo, não é? Se nos lembrarmos da final do US Open, realmente só não ganha por um alinhamento qualquer dos astros, não é? E de um alinhamento com ele, daquelas coisas como tu falaste, da irregularidade, e que é um jogador muito dependente do seu serviço. Quando entra é um jogador que pode ganhar a qualquer um, quando não entra é um jogador que pode perder com qualquer um, e acabámos por ver na final o melhor e o pior de Zverev um bocadinho. Mas concordo plenamente com os destaques do Gui, por isso assino por baixo também. Muito bem, eu também assino. Como se a minha discordância neste momento valesse alguma coisa. Vale sempre. Exato. Fica registado em ata sempre. Ora bem, os negativos. Bem, vocês já conhecem o Gui, não é? Portanto, vocês também já conhecem a mim e, portanto, como devem entender, o qual deve ser o primeiro destaque negativo que o Sr. Guilherme Correia escolheu. Não sei se vocês têm algum palpite. Tu já sabes, Zé, não é? Mas pois, eu ia fingir que não sabia e ia dar o meu palpite. Não, estou a brincar. Pedro, consegues imaginar qual é que é o primeiro? É que ele mete isto logo em primeiro ponto, nem dá espaço para o resto. João Sousa? Não, aparece João Sousa, mas isso aparece em penúltimo. Penúltimo? De 4, portanto ele pôs 4. Espero que não seja o Federer, não estava a dizer nada. Não sei. Qual é que achas que é o primeiro? Conhecendo o Gui como nós o conhecemos. Vocês conhecem-no melhor que eu. Já conheço a personagem, caramba. Aliás, foi assim que arrancámos em off. De ele não estar, mas estás cá tu, mas tu não podes, precisas ser imparcial. Bem, não sou eu, pá, não. não. Mas ele, o primeiro ponto negativo dele é Federer quase não jogou. Tá bem. Pronto. para manter... É negativo mais para os adeptos do que propriamente para ele, coitado. Para ele é Federer. Sim. Depois o segundo ponto é um ponto importante, porque também acaba por ser se nós falamos de Federer, falamos de Nadal como das pessoas maiores. Acho que também temos de falar destes dois irmãos,
Portanto, o abandono dos irmãos Bryan, melhor dupla de pares da história. Portanto, acho que aí concordaremos todos nessa parte. Acho que é uma dupla que ainda vai ter que aparecer outra dupla para superar esta que vai ficar durante muito tempo na memória. Mau ano para... Deixa-me só dizer que vai ser mesmo muito difícil, porque hoje em dia já não há... A maior parte dos melhores jogadores de pares, e são muitos, muito bons jogadores de pares, variam muito também de parceiros, andam sempre a trocar muito uns com os outros. Isso vai ser muito difícil haver uma dupla assim. Obviamente que o facto de serem irmãos gêmeos ajudou a que eles também se mantivessem juntos durante muito tempo, mas não há muitas outras duplas assim a jogar durante tantos anos. Mesmo olhando mais para trás, podemos ver os Woodies, o McEnroe com o Peter Fleming, mas acho que esse tempo já acabou também um bocadinho, esse tempo dessas equipas de se manterem durante tanto tempo. Sim, claro, aquilo ocorreu tudo, não é? Irmãos gêmeos a gostar de jogar ténis e um esquerdinho no outro destro, aquilo foi o alinhamento perfeito para fazer aqui uma grande dupla de pares e que vai ficar para a história. O Gui destacou isso como ponto negativo, eu destaco como consequência natural, não é? Não diria, eu tenho dificuldade em dizer que é um ponto negativo, é claro que é mau para o ténis o abandono destes jogadores, mas pronto, é consequência da idade e de uma grande carreira que tiveram. Sim. Claramente isso. O terceiro ponto é mau ano para João Sousa. De facto, foi uma lástima. Eu acho que, honestamente, acho que tem que ser esta palavra. Foi uma lástima. Porque eu acho que perdeu todos na primeira ronda. Pelo menos aquilo que eu me recordo, não me lembro dele passar para a segunda rondas. Sim, só ganhou encontros em qualifying. Acho que 1 ou 2 em qualifying. E na Taça Davis também. E depois também o facto, convém assinalar, não é uma crítica, é uma opção dele, mas muitos jogadores às vezes fazem isso, vão jogar Challengers, às vezes para ganhar um pouco de confiança, e ele não quis fazer isso, ainda para mais houve 3 Challengers em Portugal, não o quis fazer, podia ter feito para tentar ganhar ali alguns pontos de confiança, mas também há que dizer em abono do João que também não foi fácil em termos físicos, teve 2 lesões. A primeira lesão no pé que já vinha atrás, depois também ali no cotovelo. Enfim, realmente foi um mau ano para ele, sem dúvida. Ele próprio já reconheceu isso. Os factos falam por si. E pronto, e foi realmente um ponto negativo para ele e também para o nosso ténis, porque para o bem e para o mal, ele é o nosso representante número 1. Sim. Por outro lado, tocaste nesse ponto aí dos challenges e acho que é importante. Foi vermos muitos tenistas a querem jogar challenge. Sim, precisavam de competir. Acima de tudo, precisavam de competir. Foi um fenómeno engraçado. E o nível é muito bom. Para quem também precisa de jogar, acho que não é rebaixar-se muito. O nível está fortíssimo nos challenges. Qualquer dos jogadores que joga num challenger, num quadro principal, pode perfeitamente, passado uns meses, estar no top 100 e estar já a jogar torneios ATP, que é isso que todos querem. Tal como ao contrário, porque às vezes os jogadores também descem. Aliás, não sei se vamos falar nisso, mas para mim uma das pontos de interrogação para o ano vai ver se João Sousa se mantém no top 100 ou não, porque vai ser realmente muito difícil para o João manter-se no top 100, porque logo, tem que fazer logo resultados logo nestes primeiros 2 meses. Caso contrário, cai e depois não lhe resta outra alternativa, são os jogar challenges mesmo. Exato. Depois é um bocado isso também. Aqui acho que também mexe um bocado com o orgulho das pessoas, que chega-se a um patamar e às vezes parece mal andarmos um bocadinho para trás, não é? Apesar de lá estar, às vezes as dificuldades não são assim tão más quanto isso e as coisas não se tornam fáceis, e portanto há aqueles, isto é uma frase histórica, não é? Mas é dar um passo atrás para dar 2 passos para a frente, não é? Portanto, acaba por ser muito essa dinâmica que deve existir, e eu acho que foi uma dinâmica que, por exemplo, o Gastão Elias adotou, e acho que o Gastão Elias, pelo menos ele pessoalmente nas redes sociais, e nós já o tivemos aqui no podcast, durante a quarentena, durante o isolamento, tivemos a oportunidade de estar em videochamada com o Gastão Elias e gravar episódio com ele. Parece que vai voltar esta época, pelo menos numa forma mais recuperada, melhor, e acho que é bom, porque é sempre bom termos mais ativos portugueses, portanto, né, quanto mais estivermos a pegar a nossa bandeira e a levá-la pelo mundo fora, tanto melhor, mais oportunidades há para Portugal ser falado lá fora também. Portanto, queria também deixar esta ressalva e este apreço para o Gastão, porque lá está, também faz parte agora aqui da família do podcast.
Sim, às vezes, em teoria, concordo contigo, mas por acaso, no caso do João, não tenho bem a certeza que este ano ele não tenha jogado de Challengers por uma questão de orgulho, porque lá está, teve os problemas físicos e ele Estou muitas aqui a falar vezes... de uma forma geral. Exato, exato. É por isso que eu estou a dizer, em teoria concordo contigo. Não sei que se aplica ao João, acho que os problemas físicos para ele também foram uma prioridade, ele quis sempre resolver, portanto também aproveitou os tempos em que não estava a competir para tentar recuperar o mais cedo possível e depois testou-se sempre nos torneios ATP. Claro que o nível é um bocadinho melhor e mais forte que acontece nos Challengers. Vamos ver, realmente o Gastão, eu também estive aqui com ele quando foi aqui o Challengers de Lisboa, falei bastante com ele durante a semana e, acima de tudo, gostei imenso da sua atitude e da sua vontade de jogar, de voltar a jogar ao mais alto nível. Eu próprio lhe disse que estava com um bocado de medo de que ele tivesse perdido a motivação por causa dos problemas físicos também, da queda no ranking. Mas ele disse que não está-se a sentir tão bem fisicamente que a vontade de jogar é enorme e jogar ao mais alto nível. Vamos ver, era muito bom. Ainda bem, ele acabou até por deixar algumas boas indicações. Lembro, por exemplo, no Challenger de Lisboa, ele acaba por perder contra o Pedro Sousa, mas a jogar a um altíssimo nível. Eu não me recordava de um Gastão Elias tão bom, a jogar a tão bom nível, não é? Há muito tempo que não o víamos, e por isso eu acho que deixa boas indicações para 2021. E se a motivação está lá, eu acho que é meio caminho andado para vermos mais bons resultados de Gastão Elias. E depois na Maia também jogaram juntos, portanto... Exatamente. O Pedro também travou aqui um bocado, se calhar o Gastão, porque se calhar com outro quadro, com outro sorteio, o Gastão até podia ter feito melhores resultados. Exatamente, não tenho dúvidas que a jogar como estava a jogar em Lisboa, não eram muitos aqueles que estavam presentes no quadro que poderiam eliminar o Gastão Elias, tanto que se viu que o Pedro Sousa que acabou por ter algumas dificuldades, não é? Foi em 3 sets e acabou por chegar à final, e por isso era sinal também que o Gastão Elias se apresentava a um bom nível, mais uma vez. E falando de Pedro Sousa, já agora deixa-me dizer, acabou por ter um ano, quer dizer, um início de ano estupendo, não é? Com aquela chegada à final da Argentina, se não estou em erro, corrijo-me se eu estiver enganado. Sim, mas exatamente, e agora acaba por vencer um Challenger na sua quarta final do ano, acaba por vencer aqui o Challenger da Maia, e por isso também aqui a mostrar que está a um bom nível, que tem sido fustigado por lesões. Vamos ver se 2021 também vai ser um bom ano para ele. Sim, claramente é isso, não é? Portanto, é ver como é que eles chegam na próxima época nestes pontos. E para finalizar aqui do Guilherme, o último ponto negativo é a suspensão de muitos torneios, especialmente o Estoril Open, Milheiro Estoril Open. E acho que todos nós concordaremos, aliás, foi isto que nós abrimos este debate, foi mesmo com esse ponto, a suspensão, a supressão ou o adiamento de muitos torneios. Sim, vamos ver se alguns deles não ficaram mesmo pelo caminho, porque nem todos tiveram, ou nem todos têm, principalmente torneios ATP 250, têm a capacidade de se aguentarem um ano sem se realizarem, portanto, e voltarem para o ano. Vamos ver, acho que ainda só para o ano, ou talvez até 2022, é que vamos ver as consequências desta pandemia a nível de organizações de torneios. Muitos deles, alguns históricos, mas estão em grandes dificuldades, porque lá está, muitos patrocinadores também fugiram, o torneio se realizou, saíram e se calhar já não voltam também, porque também as empresas também, algumas delas também passaram por dificuldades e estão em dificuldade. Portanto, vamos ver. Esperemos que corra tudo pelo melhor. Sei, pelo menos da parte do ATP, que também está a fazer um enorme esforço para ajudar essas organizações, para que os torneios se mantenham no calendário. Falámos já positivos e negativos. Desculpa lá insistir um pouco, mas queria falar um bocadinho também do ténis feminino. Há pouco passou-me também quando falámos de Roland Garros, mas tivemos mais uma jovem jogadora a ganhar, a Iga Swiatek, que foi uma excelente revelação. Uma jogadora realmente muito jovem, mas também com uma excelente personalidade, excelente atitude, e foi uma das boas surpresas também deste ano. Um ponto negativo não é negativo
Lá está, por acusar de alguma coisa ou por ter alguma coisa corrido mal, mas foi mal para o ténis que a número 1, que era a número 1, Ashley Barty, não tivesse competido nos torneios do Grand Slam. Praticamente tirou um ano sabático, embora isso não seja novidade para ela, que já o tinha feito antes, mas foi pena não ter a número 1, a melhor jogadora do ténis feminino, não competir, também por decisão própria, não quis deixar a Austrália, que também na Austrália também não. As condições também não eram fáceis, aliás, como se está a ver agora pela organização deste Open da Austrália 2021. E só para acabar também, não sei se querias falar mais alguma coisa do ténis português, mas também pegando nas palavras do Zé, acho que foi talvez o ponto mais positivo foi esse final de ano do Pedro Sousa, mais do que a vitória, a confirmação de que ele é realmente um grande talento, um grande jogador. Eu vi-o jogar várias vezes, não só aqui em Lisboa, mas vi alguns jogos também na Maia, e realmente é dos melhores jogadores em termos de pancada de esquerda a duas mãos. Poucos dão. Um jogador que consegue fazer da sua esquerda uma arma agressiva, ele ataca com a esquerda, não há muitos jogadores capazes de o fazer, e muito menos, se é que há mais algum, ao nível de Challenger. E acho que acaba por ter o prémio merecido, embora não diretamente, porque era preciso desistir alguém, para já desistiu o Roger Federer, mas acaba por ter o prémio merecido, que é entrar diretamente no quadro principal do Open da Austrália, e esperemos que isso aconteça mais vezes durante 2021. Vejamos o Pedro Sousa nos quadros principais dos principais torneios do circuito, em mais torneios ATP, principalmente. Sim, é isso. Zé, não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar? Não, é isso, é desejar que 2021 seja um bom ano para o nível de ténis, sobretudo ao nível do ténis português. Também temos mais miúdos a aparecer, temos um Nuno Borges ali na calha para começar a aparecer a um grande nível em challengers, e vamos ver até onde é que pode ir. E pronto, é desejar que realmente que 2021 traga muitas conquistas ao ténis português. E um João Sousa a um nível que não apresentou em 2020. O Nuno Borges, que para já mostrou que já tem nível para deixar de jogar ITFs. Exatamente. Agora, o torneio Challenge é outro patamar, vamos ver, esperemos que sim. Eu, por acaso, também gosto muito dele, até como pessoa, acho que é um miúdo fantástico. E tem um ténis que não é muito habitual ver em jogadores portugueses. Acho que talvez desde o Nuno Marques, que não via um jogador assim com um serviço daqueles e com mais competência para vir para a rede. E é giro, é bom ter um jovem, ainda jovem, não é? Porque convém não esquecer que estes jogadores agora atingem o seu auge perto dos 30 anos, portanto ele tem muitos anos à sua frente. Temos de ser um bocadinho pacientes, não vamos apressar, mas já está num muito bom caminho em termos de evolução. Mas não sei se 2021 irá ser já um ano fantástico para ele ao nível de challenge. Vamos ter que ser um bocadinho pacientes, acho eu, mais 2 anos. Claro, ele veio de uma escola diferente, não é? Os anos que passou nos Estados Unidos marcaram muito o seu ténis, e é como tu dizes, nota-se muito isso, esse grande serviço, essas pancadas muito fortes, tem de se equilibrar um bocadinho na partida. Vemos muitas vezes a perder a cabeça, e pronto, mas acho que tem um grande nível, e que o vamos ver muitas vezes em challengers, e é um bom nível. Vamos ver. Deixa-me só dar aqui uma palavrinha também para a Federação, porque também fez um esforço enorme para manter estes torneios todos de pé, e estes torneios ITF e os Challengers devem-se muito, ou quase exclusivamente, ao esforço que a Federação faz, porque patrocinadores há muito poucos, e a este nível não há muito dinheiro, mas a Federação conseguiu, só o Challenger de Braga é que não se realizou, realizaram-se 3, e vamos ver se para o ano não vai haver mais. Pelo menos gostariam bastante, sei que a Federação e o Presidente Vasco Costa gostaria de ter mais challengers em Portugal. Era muito bom para os nossos tenistas. Mas mesmo os torneios ITF já são importantes em termos de evolução e de ascensão. Sim, já que falaste, agora estamos a construir muitos à partes aqui, mas dizer também que o papel que a Federação teve no circuito sénior foi muito importante para muitos jogadores, de certeza. Conseguiu construir prémios monetários muito interessantes para jogadores que muitas vezes não conseguem lutar por esse tipo de prize monies e por esse tipo de competição. Por isso também foi fundamental a FPT, não é? A Federação Portuguesa de Ténis, nesse aspecto. Sim, lá está. É um bocado aquela vez,
já tínhamos falado inclusive isto, Pedro, se te recordas, da primeira vez que gravaste até mesmo para o podcast Conversa sobre o Millennium Steel Open, que se tinha feito aquele torneio que era o Road to Estoril. Se não tinha este nome, tinha assim uma coisa do género, mas era a ideia de conseguir também amealhar-se pontos, e quem ganhasse aquele torneio recebia o wildcard, um dos wildcards para o Estoril, para o Millennium Steel Open. E é um bocado esta estratégia também de os nossos ganharem pontos cá dentro, não é? Portanto, também ser uma estratégia que outras federações também o fazem. Sim, claro. Acho que é mesmo uma função obrigatória de qualquer federação nacional. Criar competição. O Road to Millennium Steel Open foi mais uma questão de programação, de organizar 2-3 torneios ali, mesmo antes do torneio, antes do Steel Open, e dar ao melhor português a possibilidade de jogar o qualifying, portanto, dar o passo seguinte, não é? Mas, claro que foi um passo grande, não é? Torneios ITFs para um qualifying do ATP Tour é um passo grande, mas ajuda os jogadores a evoluir. E aliás, vezes foi o João Domingos que ganhou esse wildcard e esteve muito bem. É pena que ele também tivesse este ano alguns problemas físicos, mas é um jogador que também esse já se cimentou ao nível de Challenger. É um jogador de Challengers nitidamente. Vamos ver se consegue dar o passo seguinte e entrar no top 100 para subir de divisão, digamos assim. Mas estes torneios ajudam todo. É pena não haver tanta cobertura destes torneios pequenos. Obviamente, muitos jogadores estão lá, ninguém os conhece. Começa-se a ouvir falar pela primeira vez nesses torneios ITF. E às vezes perde-se depois um pouco esse início de carreira, não é? Começamos a olhar para os jogadores já quando eles fazem resultados e parece que acham que é tudo natural, mas não. Houve muitos que também não conseguiram, também tentaram e não conseguiram. Mas tem que passar por aí, tem que se passar sempre por estes torneios pequenos, e quantos mais a Federação fizer, mais oportunidades os jogadores têm. O Zé há pouco estava a falar do dinheiro, mas estes torneios realmente, claro que todo o dinheiro ajuda, principalmente a uma carreira de tenista onde não há clubes por trás a pagar ordenados. Todo o dinheiro ajuda, mas estes torneios são feitos para se ganhar competição, para se ganhar ritmo, para ganhar experiência e para os jogadores evoluírem tenisticamente, mais do que tudo. Desculpa lá, só há pouquinho estava a falar das conversas que fiz com o Gastão, e eu dizia, então, grande torneio ITF, e ele, perdi dinheiro, gastei mais do que ganhei. Mas eles já sabem isso, eu também já sabia, portanto, mas foi importante para ele também jogar ITF, que vinha de tanto tempo parado e ia querer subir também no ranking. Foi importante para ele jogar e ganhar confiança novamente, como se viu depois nos Challengers. É isso. Acho que, bom, estamos aqui a chegar a 1 hora de conversa. Acho que foi uma boa conversa. Acho que tocámos aqui muitos pontos. Acho que procurámos fazer o melhor possível ao nível da revisão. Obviamente que outros pontos podiam ser tocados, outras análises podiam ser feitas. Nomeadamente, se calhar podíamos ter aprofundado um bocadinho mais no que toca ao espectro feminino, por exemplo, mas que é uma coisa que nós não falamos muito neste episódio, ficamos neste podcast, ficamos mais sim no ATP do que no WTA. Enfim, é apenas uma questão mesmo de comentarmos e conhecermos melhor, não é uma questão sexista ou quer que seja que por algumas que possam querer chamar a isto, é assim como é, e portanto é assim que nós falamos. Portanto, Zé, não sei se tens alguma coisa para queres dizer mais ou se das por encerrado. Não, é agradecer mais uma vez a presença daqui do Pedro Coelho. Mais uma vez, a presença dele é muito importante, até para trazer outra visão aqui ao podcast. E desejar... E as informações. Exatamente. E desejar que 2021 seja... repetir um bocadinho as palavras que já disse há pouco, mas desejar que 2021 seja um ótimo ano para todos e também para o ténis português, sobretudo para o ténis português. Gostaria de dar mais informações, mas substituo essas informações pelo otimismo que tenho para 2021 e por podermos ter mais informações, boas informações durante o ano e em especial relativamente ao Millennium Steel Open. Sim, é bom. É esperar
que aquilo que nós tínhamos anunciado, mais ou menos por esta altura do ano, o ano passado, 2019, em que estávamos cheios de planos, de estar a falar isso em off com o Zé Maria, que 2020 aqui ia ser o ano, íamos estar a fazer cobertura diária no Millennium Steel Open, estarmos lá do início até ao fim, eu a ir buscar os brindes todos, sim, porque eu sou um animal com brindes, e portanto quando eu vejo cá sorteios ou jogos para se ganhar em brindes, ninguém me tira de lá. E portanto, enfim, foi um ano que nos fez o amorti que ninguém estava à espera e não tivemos capacidade para ir à rede buscar o ponto, e portanto é esperar que 2021 consigamos fazer alguma coisa melhor. Enfim, pior do que tivemos, eu acho que é difícil. Vamos ver como é que tudo isto corre, vamos ver que impactos aqui isso vai ter. O podcast vai estar por cá e portanto acompanha-nos também no próximo ano, partilhe com os teus amigos. Nós que, enfim, somos número 1 em Portugal e somos sempre top 3 no Brasil. Portanto, à comunidade brasileira que também nos segue e ouve, obrigado, continuem desse lado e, portanto, já sabem, tenham boas raquetadas. Vemos então no quarto central no próximo episódio e até lá, boas pancadas. Um abraço.